Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, que a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, seus companheiros, seus seguidores, até o dia do fim. Eu vou pedir somente todos os irmãos e as irmãs desligar o microfone, mas antes, conseguem me avisar se está tudo certo agora, vocês conseguem escutar bem? Consegue sim, Shah, Jazakallah khair. Sim, chefe. Tá ótimo. Ok, perfeito. Hoje eu preferi juntar os dois grupos junto, porque o assunto, inshallah, vai ser assunto em comum. Então achei melhor, inshallah, juntar vocês para que a gente, inshallah, consiga não repetir as mesmas palavras, pois vai ser o mesmo conselho, inshallah. Na verdade, esse assunto era para ser abordado antes, no início das aulas, mas, inshallah, não tem problema. Esse assunto um pouco vai ser fora da... não vai ter algo a ver com a aqida. Eu gostaria de falar com você sobre por que a gente está na faculdade, o que a gente está fazendo nessa universidade, qual o motivo. Então, antes que a gente começar a falar desse assunto, a gente precisa primeiro mencionar o hadith do Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele, em que ele fala que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa", que as ações estão de acordo com as intenções. Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar as ações de acordo com a intenção. Então, innama al-a'malu bin-niyyat, a recompensa das ações está de acordo com a intenção, ou a validade das ações está de acordo com a intenção. Ou seja, a intenção é a base. Wa innama likulli imri'in ma nawa, que cada pessoa vai receber de acordo com sua intenção, dependendo da sua intenção. E nesse hadith o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih". Vou aceitar aqui uma pessoa. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih". A pessoa que faz a migração por Allah e seu mensageiro, então sua migração é por Allah e seu mensageiro. E a pessoa que faz a migração por dunya, por a vida mundana, por algum motivo da vida mundana, ou imra'atin yatazawwajuha, ou para casar com uma mulher, hijratuhu ila ma hajara ilayh. Então sua migração para qual aquilo que ele fez a migração. Yani, se a pessoa fez a migração por motivo financeiro, então ele vai receber de acordo com esse motivo. Ou ele vai ser julgado de acordo com esse objetivo. Esse hadith é um hadith muito importante. Por quê? Antes que a gente fazer qualquer coisa, antes que a gente vai começar a fazer qualquer coisa, a gente precisa ficar assim um tempo para a gente saber da nossa intenção. A gente tem que julgar a nossa intenção. A gente tem que determinar a nossa intenção. Por qual motivo eu vou fazer aquilo? Por qual motivo eu vou falar aquilo? Por qual motivo eu vou praticar ou participar naquilo? Então você tem que ter a intenção. Você não pode ser uma pessoa sabahlala. O que é sabahlala? Todo mundo vai, então eu vou com os outros. Com o que vocês falam aqui em português, Maria vai com os outros. Não. A gente precisa saber por que eu estou fazendo aquilo. Se eu estou fazendo por Allah subhanahu wa ta'ala, então ma kana lillahi dama wa tasab. Aquilo que a gente faz por Allah tem que continuar. Então aquilo que a gente começa por Allah subhanahu wa ta'ala, devemos continuar naquilo. Wa ma kana li ghayri Allahi inqata'. Aquilo que a gente faz por alguém que não seja Allah, um dia aquilo não vai continuar. Então, desde o primeiro dia, eu preciso determinar a minha intenção. O que eu estou fazendo aqui? Por qual motivo eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Será que meu objetivo é um objetivo mundano? Por exemplo, ganhar um certificado, ou falar que ganhar um título, ou eu estou aqui por akhirah. Estou aqui por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Sura al-Isra. E Allah subhanahu wa ta'ala nesse verso fala que a pessoa que procura a akhirah, procura a face de Allah subhanahu wa ta'ala, procura outra vida, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ele se esforça por causa desse objetivo. Então, seu esforço será agradecido. Allah subhanahu wa ta'ala vai agradecer esse esforço. Allah subhanahu wa ta'ala agradece por qualquer coisa que a gente faz, mesmo que seja pequeno. O mais importante é você faz com intenção. Vocês sabem aquele hadith em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou uma mulher min baghaya bani Israel. Baghaya bani Israel, a tradução literal significa prostituta do Bani Israel, que vivia no tempo do profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala sobre ela que بينما كانت تمشي, em outra narração também homem, esse hadith foi narrado duas vezes. O profeta Muhammad falou sobre algo que aconteceu com o homem e algo que aconteceu com aquela mulher, certo? Porque talvez uma pessoa vai falar: não, mas eu ouvi essa versão que aconteceu com o homem. As duas narrações são autênticas, aconteceu duas vezes. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala
que aquela mulher prostituta, quando ela estava andando, وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش. Achou um cachorro, sabe quando o cachorro está com sede, ele coloca a língua para fora, para, querendo tomar água, está com muita sede. Então, ela achou aquilo. فنزعت موقها. Ela tirou o sapato dela, desceu no poço, deu água para o cachorro. O narrador fala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala nesse hadith, فغفر الله لها. Em outra narração, وشكر لها وأدخلها الجنة. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou ela e agradeceu ela e permitiu ela entrar no paraíso. Por qual motivo? Ela fez uma boa ação com sinceridade. Fez uma boa ação com sinceridade. Aquela boa ação que ela fez com sinceridade, fez com intenção pura por Allah subhanahu wa ta'ala, foi o motivo do perdão. Então Allah subhanahu wa ta'ala agradece o esforço. Quando o esforço é feito por Allah subhanahu wa ta'ala vai agradecer seu esforço, mesmo você não recebeu nenhum retorno na vida mundana. É por isso, no primeiro momento, a gente precisa se perguntar, o que a gente está fazendo aqui? A gente aqui está por um motivo mundano ou estamos aqui por Allah subhanahu wa ta'ala? Então, se você está por um motivo mundano, primeira coisa, você que está perdendo, porque você não vai conseguir enganar Allah subhanahu wa ta'ala, nem vai conseguir enganar o servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Até eu ouvi uma frase antes, que uma pessoa falou, que, assim, mais ou menos, é que não acha que você vai conseguir, quem acredita que ele consegue enganar os outros e o único que está sendo enganado, certo? Então, quando você pensa que você está conseguindo enganar os outros, você tem que tomar cuidado, porque as pessoas, inshallah, têm a mesma inteligência, e às vezes é diferente, inshallah, tem pessoas muito mais inteligentes, tem pessoas muito menos, mas no final, todos nós somos iguais. Então, aquilo que você está pensando, outras pessoas estão pensando. Então você nem vai conseguir enganar Allah subhanahu wa ta'ala, nem vai conseguir enganar as pessoas, especialmente os experientes, as pessoas que sabem e dominam aquilo que eles estão fazendo. Por que estou falando isso? Desculpa, e talvez as palavras hoje vai ser um pouco pesada, inshallah, mas tudo por nosso bem, inshallah. Palavras de um irmão, antes de ser professor ou chefe, só irmão, para que a gente realmente consiga colocar assim, a gente consegue saber o que a gente está fazendo. Certo? Santiago, admitir que vai entrar. Perfeito. Estamos falando que a gente está estudando religião numa universidade islâmica. Wallahi, essa universidade é autenticada ou não é nosso assunto. Né? A gente está falando o que é a sua intenção. Por Allah subhanahu wa ta'ala, então isso deve continuar. Isso deve continuar, porque você está fazendo aquilo por Allah subhanahu wa ta'ala. Que já ouvi algumas coisas, alguns professores, alguns da diretoria da universidade, então parece que a gente precisa saber, os alunos, cada um tem que colocar a sua posição, certo? Se você, presta atenção, se você está só para ganhar um título, desculpa te falar, mas tu não vai conseguir enganar ninguém. Não vai conseguir enganar ninguém. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala não vai conseguir enganar Allah subhanahu wa ta'ala. Esse aí só início, a gente não vai conseguir enganar Allah subhanahu wa ta'ala. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Você acha que está enganando Allah e seu mensageiro, enquanto você não vai conseguir. Você acha que vai enganar as pessoas, Allah, eu tenho certificado, mashallah, eu sou formado na Sharia, eu consigo falar. Não, você não vai conseguir enganar, porque a pessoa é experiente, Wallahi, quando você vai abrir a boca, ele vai saber que você não sabe nada. Eu vou falar para vocês por que estou falando isso, gente. Desculpa, não é crítica, não é nada inshallah, todos irmãos, a gente aprende um com o outro, e se as palavras um pouco tá pisada, vocês têm que me perdoar. Com certificado, com papel, eu estudei 4 anos Sharia, isso não vai enganar ninguém. Porque no momento que você vai abrir a boca, eu vou te conhecer. Não estou falando estou falando que as pessoas que têm conhecimento vão te conhecer. Só abrir a boca, até a gente sabe aquela situação, fala para que eu te conheça. Certo? Então a gente sabe aquela situação, fala para eu te conheça. É somente falar, somente abrir a boca que já vou conseguir saber até qual nível você sabe. É só por falar uma palavra. A gente pode mencionar muitos exemplos dentro da religião. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falando desse assunto, um dia uma pessoa estava dando sermão, palestra na frente do profeta Muhammad. Ele está bem no início da palestra. Ele falou assim, "Man yuti' Allah wa rasulahu faqad rashid, wa man ya'sihima faqad ghawa." O profeta Muhammad disse para ele, "Bi'sal khatib ant." Que péssimo orador, que péssimo palestrante. Só a gente falou frase, ainda está começando a palestra, o profeta Muhammad disse para ele, péssimo palestrante. Por quê? Porque ele falou assim, "Man yuti' Allah wa rasulahu faqad rashid." Quem obedece a Allah e seu mensageiro terá sucesso. E quem desobedece eles será desviado. Se eu perguntar a vocês se a frase tem algo de errado, vocês vão falar que não tem nada de errado.
mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu que tem algo de errado. Que quem tem conhecimento sabe que tem algo de errado. Vou falar a frase de novo. Quem obedece a Allah e seu mensageiro terá sucesso. E quem desobedece a eles será desviado. Tem algo de errado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando a pessoa falou isso, o profeta Muhammad disse para ele, péssimo orador. Ou seja, no momento que você vai falar, sem ter conhecimento, se você não está dominando aquilo que você está falando, aparece, então você não vai conseguir enganar ninguém. Não estou falando agora de enganar Allah subhanahu wa ta'ala. Eu não estou falando que vocês estão enganando, porque, mashallah, todo o trabalho que eu recebi de vocês, trabalho maravilhoso, então, mas, como que eu falei para vocês, ninguém leva isso para ele mesmo. Eu estou falando de mim no primeiro lugar. Quando você fala, a pessoa vai descobrir, subhanallah, somente com o que eu falei para vocês abrir a boca. Imagina uma pessoa, recitando Surat al-Fatiha. Se a pessoa, sabe quando a gente fala Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Olha a minha boca. Se a pessoa fala assim, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Olha, não sei se vocês conseguiram ver o movimento que eu fiz com a minha boca ou não. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Se a pessoa fez isso quando ele está recitando na minha frente, eu já sei onde que ele está, eu já sei o nível dele. Ele fez algo chamado ishman. Não estou falando que isso aí para vocês fazerem, não. Eu estou falando só que tem algumas coisas, tem algumas palavras, que quando eu coloco uma palavra junto com outra palavra, eu já sei que essa pessoa não sabe o que está falando. Quando a pessoa coloca uma palavra junto com outra palavra, quem tem conhecimento sabe que essa pessoa sabe o que está falando. Quando a pessoa, eu estou falando para você um sinal com a boca, já sabe que essa pessoa sabe o que está recitando. Essa é uma regra chamada ishman mutajwid. Olha, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Você talvez, até Allah, eu ouvi uma pessoa antes, está falando para mim, olha, esse sheikh tem mania, quando ele começa a recitar o Corão, ele fica fazendo movimentos estranhos. Eu expliquei para ele, não são movimentos estranhos, esses são narrações, assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitava, assim que um sábio ensina outro sábio, ensina outro sábio, ensina outro sábio, através de ijaza, através do sanad. Então tem movimentos, mesmo não está escrito nos livros, mesmo você somente vai aprender diretamente com quem está ensinando. Então o que eu quero falar para você, wallahi, não acha porque você, mashallah, hoje em dia temos a inteligência artificial, que a gente não vai conseguir enganar ninguém, nem vai conseguir enganar Allah subhanahu wa ta'ala, e nem vai conseguir enganar quem tem conhecimento. Eu lembro uma coisa que aconteceu, acredito que foi, eu acho que em 2018, alguma coisa assim, que eu cheguei no Brasil em 2017, então foi 2018. Eu vi um irmão colocou tradução de um hadith, certo? Esse hadith fala: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shurbi min fay siqa. O profeta Muhammad proibiu tomar diretamente da boca da garrafa ou utensílio, certo? Especialmente quando é compartilhada entre várias pessoas. Vou aceitar aqui, irmã. Perfeito. Então, o profeta Muhammad proibiu tomar diretamente da boca do utensílio, as-siqa. A palavra as-siqa, se você vai colocar shadda, vai ser as-suqa. Se escreve do mesmo jeito. Só que tem outro significado. Significa o quê? Copeiro, servidor, a pessoa que serve água, a pessoa que serve água para as outras pessoas. Então, acredito que o irmão pegou o hadith, jogou na tradução do Google e como que ele traduziu o hadith? O profeta Muhammad proibiu tomar água da boca do servidor ou do copeiro. Subhanallah, irmão, chamei no privado. Não, o profeta Muhammad não proibiu tomar água da boca do copeiro. Ninguém vai tomar água da boca do copeiro. O profeta Muhammad proibiu tomar água da boca do utensílio, quando é compartilhando. Imagina, o irmão fala, não, mas olha aqui a tradução, eu vou mostrar para você no dicionário aqui. A palavra as-siqa significa copeiro. E habibi, esse tem um dhamma e tem shadda. As-suqa, diferente de as-siqa, utensílio diferente da pessoa que serve água. Não, é assim que o profeta Muhammad falou que proibiu tomar água da boca do você. Imagina, eu estou chegando com água para você e eu falo assim, não, eu vou tomar água da... Isso nem faz sentido. 2 dias e o irmão tirou esse hadith. O que eu quero falar que, subhanallah, nem dá para comentar. Não é somente dentro do Islã, ou dentro de qualquer área. Quando você já vai falar daquilo que você não está dominando, quem tem conhecimento sabe que você está bagunçando. Sabe que você está falando algo nada a ver com o outro. Sabe que você está somente colando uma palavra do lado da outra palavra. E todas as áreas. Então, esse título, além que você está recebendo um indivíduo título, se você não está se esforçando, você está recebendo um título que realmente, podemos falar, indivíduo. Wallahi, eu sou, mashallah, estudei 4 anos, 3 anos, e daí? Você, por acaso, se esforçou para realmente merecer esse título? Não. Você, por acaso... Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem hadith em que ele fala إنما الناس, e presta atenção nesse hadith, إنما الناس كالإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة.
profeta Muhammad deu uma metáfora, que as pessoas são iguais sem camelos. Uma metáfora que o profeta Muhammad deu, sem camelos. Vamos considerar todas as pessoas igual sem camelo. لا تكاد تجد فيها رحلة. Quase um camelo só que serve para cavalgar. Certo? Serve para montar e viajar com esse camelo, colocar suas coisas e tal. Porque geralmente da natureza do camelo que ele é difícil de lidar. O camelo é difícil de lidar. Certo? Então o profeta Muhammad fala que geralmente a maioria das pessoas são difíceis de lidar. Yani, raramente encontrar uma pessoa que realmente pode falar que essa pessoa, mashallah, essa aí é a pessoa que a gente quer. Yani, quando Allah subhanahu wa ta'ala falou do profeta Ibrahim, disse o que? Inna Ibrahim kana umma, surat an-Nahl, última página, no meio da página. Inna Ibrahim kana umma, por certo, Ibrahim, o profeta Abraão, era umma. Quando eu pergunto vocês o que significa umma, você sabe, uma nação. Yani, homem que vale comunidade, homem que vale nação. A gente não precisa, desculpa, yani, quando eu falo a gente, não quero falar eu, isso não tinha uma forma de falar. Não estamos precisando, os muçulmanos não estão precisando, wallahi, mashallah, números, e não tem, por exemplo, pessoas que valem. Porque a gente precisa de pessoas que realmente valem. Quando você sabe que aquela pessoa, mashallah, que vai servir, pessoa que vale umma, pessoa que vale comunidade. Isso que é importante. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando ele falou sobre o final do tempo, ele disse que ولكنكم كثير كغثاء السيل, que os muçulmanos no final do tempo vão ser muito igual ao غثاء السيل. O que é غثاء السيل? Sabe quando dá chuva, ou por exemplo a espuma que fica no mar, essa espuma aí, espuma que acompanha a água, certo? Que não tem valor, e não tem muita espuma, mas essa espuma, o que eu vou fazer com essa espuma? Nada, nem vou conseguir pegar essa espuma para tomar água, nem vai curar a sede, nada. Então os muçulmanos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que no final do tempo vão ser numerosos, muitos muçulmanos, mas aí será que você pode falar, por exemplo, que esse muçulmano, mashallah, um muçulmano que vale umma, que vale nação, que esse muçulmano realmente sabe? Não, pior que não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que, yani, naquela metáfora dos camelos, é difícil encontrar um para montar, difícil encontrar um para depender dele. Esse aí que realmente... Então, a gente precisa, essa é uma amana, a gente precisa se esforçar. Não adianta, wallahi, eu estou aqui, mashallah, atendi as aulas, e daí, eu não estou entendendo. O que você está ganhando? Você está aprendendo o quê? Não estou aprendendo nada. Subhanallah. Wallahi, se você busca a face de Allah subhanahu wa ta'ala, busca a akhira, então você tem que trabalhar duro. Allah subhanahu wa ta'ala fala, naquele verso que a gente falou no Surat al-Isra, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Quem deseja outra vida e se esforça nesse caminho, se esforça nesse objetivo. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. O esforço deles será um esforço agradecido. Se a gente vai falar dos sábios do Islã, dos primeiros sábios, dos companheiros do profeta Muhammad, a gente vai ficar chocado. Onde eles estavam, onde que a gente está, e subhanallah. Hoje em dia a gente tem, mashallah, a facilidade da internet, a gente consegue acessar todas as informações ao mesmo tempo, a gente consegue assistir milhões de sheikh, a gente consegue ter a inteligência artificial, que é uma ótima ferramenta para nos ajudar a coletar as informações. Então, mesmo assim, a gente nem quer se mexer. Eu não estou falando de vocês, mashallah, o trabalho que eu recebi de vocês é maravilhoso. Eu estou falando de mim no primeiro lugar. Olha, vamos mencionar o exemplo dos sábios. Eu lembro que tem um exemplo que um dos sábios chamado Abu Dhar. Ele foi perguntado sobre uma palavra, Abu Dhar, esse aí não é o companheiro, outro Abu Dhar. Ele foi perguntado sobre uma palavra no hadith. Essa palavra se pronuncia Nazart ou Nazart? Nazart ou Nazart? Ele falou assim, essa palavra eu estudei ela por 40 anos. Presta atenção, gente. Palavra, 40 anos estudando uma palavra para ver se é Nazart ou Nazart. E a gente nem tem paciência de ficar 1, 2, 3, 4 horas na frente de uma página, na frente de uma folha para a gente ler. A gente não tem essa paciência. Jabir ibn Abdullah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viajou. Ele disse que eu viajei um mês, que antigamente a distância era calculada por tempo, não é por km. Por exemplo, ele fala, por exemplo, de Meca até Egito, por exemplo, até Cairo, mas um exemplo, viagem de 3 meses. Então, antigamente a distância era calculada por tempo. Até por isso, nos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele fala, por exemplo, tem um hadith em que ele fala, "Inna al-'abda la yatakallamu bil kalima", que às vezes a pessoa fala uma palavra, la yulqi laha balan, sem prestar atenção, por causa dessa palavra ele vai cair no fogo a distância de 70 khalifa, 70 anos. Então a distância era calculada antigamente por tempo. Enfim, não é nosso assunto. Jabir ibn Abdullah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse que eu viajei um mês, a distância de um mês. Olha quantos, calcula aí quantos km.
na busca de um hadith só. Jabir ibn Abdullah, o companheiro do profeta Muhammad, escutou esse hadith. Só que ele escutou esse hadith, ele quis escutar esse hadith diretamente do quem escutou do profeta. Então ele soube que quem escutou esse hadith foi uma pessoa chamada Abdullah ibn Unais. Ele viajou um mês só para escutar esse hadith, aprender esse hadith, falando do hadith. Um mês para somente escutar um hadith. Para que ele consiga falar, eu escutei diretamente do fulano esse hadith. Um mês. Muitos exemplos. Imam al-Nawawi, você escutou esse nome muito, Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi é o autor do livro Sharh Sahih Muslim, ele que fez o livro em que ele explica o Sharh do Sahih Muslim. Ele também que tem o livro O Jardim dos Virtuosos, aquele livro famoso em português. Imam al-Nawawi tem um estudante chamado Badruddin. E Badruddin fala para o Imam al-Nawawi: "Ô Imam, deixa eu arrumar para você um pouco de cenoura, vou cortar, descascar para você comer." E o Imam al-Nawawi disse para ele: "Não, pois a cenoura é um pouco assim, úmida, ela tem suco e ela vai me deixar com sono. Quando eu vou comer cenoura, qualquer coisa assim que tem suco, mas fruta, cenoura, qualquer coisa que tem suco, eu acabo ficar com sono." Badruddin disse para ele: "Wahal araka tanam?" Eu nem te vejo dormir, quando que você dorme? Sabe como é que o Imam al-Nawawi dormia? O Imam al-Nawawi estudava, e no final ele tem seus livros, ele coloca a sua cabeça em cima dos livros por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora no máximo, gente. 1 hora por dia no máximo. E Imam al-Nawawi faleceu com 45 anos. Mashallah, se você vai contar os livros que Imam al-Nawawi escreveu, você vai ficar chocado. E olha, numa época que para ganhar um hadith, para escutar um hadith, você precisa viajar. Você precisa viajar para ganhar um hadith, gamar. Não estou falando na época da internet, você acessa, mashallah, manda para a ChatGPT, me fala, coleta para mim. Não. Imagina esse Imam al-Bukhari, quando viajava, vai lá para Egito, depois, e até Imam Bukhari tem uma história engraçada, que até vou mencionar para vocês, quando ele foi para o Egito. A gente fala que o livro do Sahih Bukhari é o livro mais autêntico, depois do Corão, porque Imam Bukhari colocou algumas condições duras para aceitar qualquer hadith, colocou algumas condições bem rígidas para aceitar o hadith, para colocar o hadith dele dentro do livro dele, Al-Sahih, Al-Jami', Sahih Imam Bukhari. Ele colocou condições difíceis, rígidas, somente para colocar os hadiths mais autênticos. Então, o Imam Bukhari, imagina, viajou meses e meses e meses até chegar no Egito. Quando ele chegou para o Sheikh no Egito para escutar os hadiths que esse Sheikh sabe e aprender com esse Sheikh, achou que o Sheikh estava com sua abaia, sua vestimenta, e está fazendo assim dessa forma. Porque o asno, o burro do Sheikh, estava longe. E o Sheikh estava fingindo que tem comida na sua vestimenta, na sua roupa, para o burro chegar, então o Sheikh segurar ele. Quando o Imam al-Bukhari viu isso, ele disse para o Sheikh: "Desculpa, Sheikh, eu vou ter que voltar, eu não vou escutar seu hadith, pois eu nem escuto hadith do que mente sobre os animais." Imagina, ganhar meses viajando, essa no Sheikh não fez nada de errado, o que o Sheikh fez não é haram, não é haram. Mas olha o nível, viajar meses, chegar até um Sheikh, e o Sheikh somente está fazendo aquilo para segurar o seu animal, e o Imam al-Bukhari não escutou. Imagina a viagem. Alguns dos sábios dizem que essa história não aconteceu, mas aconteceu, não aconteceu. Olha o significado dessa. Muitos exemplos. Ibn Aqil al-Hanbali. Ibn Aqil al-Hanbali, olha, ele pegava farinha, ele não comia pão, sabe, quando a gente acorda amanhã cedo, faz pão para comer, ele não come. Ele pegava farinha, diretamente a farinha, e coloca na boca e toma água. Quando ele foi perguntado: "Imam, porque você só engole a farinha com água, não faz pão, não vai..." Ele fala: "Não, muito tempo perdido. Imagina pegar farinha, colocar água, começo a fazer, colocar no forno, é muito trabalho. Vou fazer, perder tempo só para..." Não, muito trabalho. Já comer a farinha diretamente e tomar água, alhamdulillah. Ou economizar tempo. Ibn Aqil al-Hanbali, um dos grandes sábios da escola Hanbali, ele tem um livro chamado Al-Funun. Esse livro, 800 volumes. E a Gamá, prestem atenção. Sabe o que é 800 volumes? Não é juz, não estou falando parte. O volume é grande. Imam Ibn al-Jawzi, quando ele falou sobre esse livro, Al-Funun, ele falou: eu li o volume número 400 e pouco. Eu li esse, mashallah, um livro... Hoje em dia a gente somente tem, acredito, somente 3 volumes, porque esse livro foi perdido. Esse livro foi perdido entre os livros que a gente perdeu como nação muçulmana. Você sabe que a gente perdeu muitos livros da biblioteca islâmica, muitos acontecimentos durante a história, quando os mongóis, al-Maghul, os tátaros, entraram nos países islâmicos e jogaram os livros dentro do rio. Então, os muçulmanos perderam muitos livros em vários momentos durante a história. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente não tem esse livro Al-Funun, que era 800 volumes. A gente só tem 3 volumes, mais ou menos, realmente que é impresso.
e cada alguns anos, às vezes eles descobrem, achamos aquele makhtuta, não sei como chama, a escrita à mão do próprio autor, a antiga, não sei como chama em português. Enfim, olha esses exemplos dos sábios. E muitos deles morreram jovens. Numa época, olha, subhanallah, tem Ibn Tahir, um dos sábios, ele disse, bultu dama marratayn, eu urinei sangue 2 vezes. Por qual motivo? Ele fala, andar descalço, no calor, manuscrito, andar descalço, no calor, carregando meus livros em cima das minhas costas. Imagina, um sábio fala que eu urinei sangue 2 vezes, porque viajando, indo buscar o conhecimento, aprender o conhecimento, está na viagem dele descalço, no calor do deserto onde ele estava, carregando os livros dele nas costas. E hoje a gente não tem esse cansaço, a gente não tem. Essa dificuldade a gente não tem hoje em dia. E pega um igual o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, chamado Sheikh al-Islam, o Sheikh do Islam. Por que ele foi chamado dessa forma? Porque Ibn Taymiyyah abre na frente de qualquer assunto. Qualquer assunto. Uma máquina, mashallah, ChatGPT. Fala para ele algum assunto, mashallah, livro do Ibn Taymiyyah al-Fatawa, Majmu' al-Fatawa, mais ou menos, eu acredito, 48 volumes. Mais ou menos 48, 50 volumes, dependendo da editora. 48 volumes. Imagina, esse livro do Ibn Taymiyyah, ele não escreveu, era cartas. Sabe o que cartas? Só manda para ele uma pergunta, Sheikh, o que você fala sobre aquela questão? E Ibn Taymiyyah responde escrevendo. E muitas dessas cartas ele enviou quando ele era preso. Ele escreveu essas cartas. Juntaram essas cartas, essas mensagens em 48 volumes. Todas essas cartas são de cabeça, gente. Imagina, 48 volumes de cabeça. Pega um Majmu' al-Fatawa, o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que o estudante dele coletou, pega esse Majmu' al-Fatawa e lê. Mashallah, qualquer assunto ele domina. Se, Ibn Taymiyyah no tempo dele, olha, subhanallah, Ibn Taymiyyah, mashallah, escutava hebraico, entendia hebraico, ele mesmo fala que ele escuta a hebreia, ele entende a hebreia. Aconteceu algo no tempo do Ibn Taymiyyah em que apareceu uma pessoa que ele fala, alega ser uma pessoa, mashallah, abençoada, alega ser uma pessoa de Deus. Essa pessoa disse que eu consigo fazer fogo e passar nesse fogo sem me queimar. Apareceu no tema do Ibn Taymiyyah, presta atenção, uma pessoa que fala que eu consigo acender fogo e andar nesse fogo sem me queimar. A mesma coisa que aconteceu com o profeta Ibrahim. Eu sou abençoado de Allah subhanahu wa ta'ala, eu sou ali, eu sou uma pessoa próxima de Allah. Ibn Taymiyyah, eles chamaram Ibn Taymiyyah, tem uma pessoa que alega aquilo, alega que tem o mesmo do profeta Ibrahim. Ibn Taymiyyah disse, tudo bem, podem colocar um determinado tempo, vamos marcar agendamento, a gente agenda para a gente debater, ver se realmente ele vai conseguir fazer isso ou não. Ibn Taymiyyah disse, se ele entra no fogo e não se queimar, eu também vou entrar e não vou me queimar. Certo? Ibn Taymiyyah foi para estudar química. Presta atenção, Ibn Taymiyyah foi para estudar química. Ele entendeu que tem um truque que você pode pintar o seu corpo com algum produto, alguma coisa, que era na época, você consegue pintar o seu corpo e consegue passar por alguns segundos no fogo sem se queimar. Consegue passar em cima, que vai isolar, não vai sentir nada. Ibn Taymiyyah estudou e entendeu que para tirar o efeito, anular o efeito dessa composição, você vai ter que usar outra coisa. Então, Ibn Taymiyyah se preparou e foi até esse encontro, esse agendamento. Ele disse para ele, antes que você entrar no fogo, por favor, passa esse produto aí, passa no teu corpo. Só recusou passar esse produto. E já acabou esse debate. Eu estou falando do quê? Estou falando que Ibn Taymiyyah mereceu o título Sheikh al-Islam porque fala qualquer questão na frente do Ibn Taymiyyah. Mashallah, fala da jurisprudência islâmica, ele vai falar para você todas as escolas. Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Wallahi, muitos exemplos, muitas coisas na cabeça que eu gostaria de falar com vocês, mas o problema, imagina, vou falar para vocês uma questão, por exemplo. Ibn Taymiyyah, no tempo dele, tem uma questão chamada Shadd al-Rihal, certo? O que é Shadd al-Rihal? Os sábios discutiram. Será que uma pessoa muçulmana pode intencionar visitar o túmulo do profeta Muhammad ou não? A maioria das escolas, até praticamente as 4 escolas, falam que não tem problema, a pessoa pode intencionar visitar o túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo? Wallahi, você está aqui no Brasil, então você pode falar, tudo bem, eu vou fazer uma viagem até a Arábia Saudita, visitar Kaaba e visitar o túmulo do profeta Muhammad. Ibn Taymiyyah disse, não, intencionar anteriormente não é permitido. Então todos os sábios de toda a escola sentaram, debateram, então imagina, Ibn Taymiyyah, no livro dele, Majmu' al-Fatawa, wallahi, eu acho que eu tinha contado antes, colocou 48 evidências. Por que ele falou aquilo? Por que ele falou que não é permitido intencionar anteriormente? Você quer visitar, você está lá, passou por lá, quer visitar, não tem problema. Mas não é para programar isso, não é para deixar intencionado. O que eu estou falando para vocês, olha o conhecimento
o conhecimento, como que ele, subhanallah, imagina 48 evidências, é uma questão se eu falo para... uma evidência só, talvez a gente nem consiga dar uma evidência. Muitos exemplos dentro do Islã. Olha a época, as pessoas não tinham nada, olha o esforço que eles faziam, olha como que eles recebiam por causa desse esforço. E hoje em dia a gente tem tudo. A gente tem acesso muito fácil. E mesmo assim a gente consegue, como que eu falei para vocês, ficar uma hora para a gente se esforçar para ler a matéria ou para estudar. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran, فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Allah fala sobre o povo do fogo, os incrédulos. Os incrédulos é aqueles que chamam para suas ideologias, aqueles que chamam para seu caminho, aqueles que sofrem no caminho da incredulidade e mesmo assim eles têm paciência. Allah subhanahu wa ta'ala coloca essa pergunta, فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. O que leva essas pessoas a ter paciência? O que leva essas pessoas a ter paciência? Como que essa pessoa consegue ter paciência no caminho errado? Ele está no caminho errado. E mesmo assim ele está... Como que pode? E a gente que está no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, está no caminho de verdade, a gente não conseguimos ter essa paciência. A gente precisa se esforçar para que a gente consiga chegar, para que a gente consiga concluir nosso objetivo, precisamos nos esforçar. وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ. Quando as almas são grandiosas, quando você tem alma grande, seu corpo vai cansar na busca do objetivo dessa alma. وَإِذَا النُّفُوسُ كَانَتْ كِبَارًا تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ. Quando as almas são grandiosas, os corpos vão cansar na busca do objetivo dessa alma. Quando você busca a face de Allah subhanahu wa ta'ala, você está buscando um conhecimento nobre, conhecimento da religião, você vai cansar. Você tem que dar tempo, você tem que se esforçar. O Allah não acha que você vai conseguir, como que eu falei para você, não vai conseguir nem chegar em nenhum lugar. É por isso que a gente precisa se esforçar nesse caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu lembro Allah, subhanallah, uma irmã entre as irmãs, aí, sem mencionar o nome, é uma nova muçulmana, entre vocês. Eu tinha feito antes um vídeo de 7 horas. Era, na verdade, gravado num lugar, com alguns irmãos muçulmanos. Eu gravei 7 horas, mais ou menos, desse vídeo. Num domingo, imagina, mashallah, talvez ela tenha... Enfim, ela mandou mensagem dizendo, Sheikh, eu acabei de escutar o vídeo de 7 horas, num domingo. Eu fiquei chocado, porque eu não imaginava que uma pessoa vai... Mashallah. Então, temos, wallahi, bons exemplos entre vocês. Eu sei algumas pessoas de vocês. Não conheço todo mundo, mas eu conheço alguns irmãos, mashallah. Se esforçam demais. Então, todos nós devemos seguir esses exemplos. E como que eu falei para vocês, o que vale é o esforço. Wallahi, se você for escrever um assunto e escreveu tudo errado, wallahi, não tem problema. Alhamdulillah que você se esforçou. Por quê? Sharaful mar ma yatlub. Sharaful mar ma yatlub. Qimatul mar ma yatlub. O valor de uma pessoa é calculado de acordo com aquilo que ele busca. De acordo com aquilo que ele busca. Se você está buscando a face de Allah subhanahu wa ta'ala, você está numa pessoa maravilhosa. Wallahi, você conseguiu chegar a um bom lugar, não conseguiu chegar no mais importante, que você está se esforçando, maravilhoso. Não se esforça. Deu certo, deu errado, aprende, não tem problema. Wallahi, do Sheikh, eu vou falar o nome dele, Sheikh Abdul Muttalib. Sheikh Abdul Muttalib, um dos grandes Sheikh do Coran. Eu lembro, wallahi, eu fiquei com ele uma hora, entre Maghrib e Isha, mais ou menos 1 hora e 30 minutos, entre Maghrib e Isha. Ele está corrigindo uma palavra só. Eu estava lendo, esse aí tinha talvez 9 anos de idade. Surat al-Ma'idah, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil-uqud uhillat lakum bahimatul an'am. A palavra bahima, fiquei 1 hora com o meu sheikh, porque ele não está gostando da forma que eu estou falando bahima. Não está bem. Não está bem. Então, você vai cansar. Mashallah, qualquer pessoa que está nesse caminho vai ter que cansar. Como que eu falei para vocês. Não é porque você... Não, se esforça. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ولا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن بموت العلماء. Que Allah subhanahu wa ta'ala não vai tirar o conhecimento assim de uma forma, diretamente assim, do coração das pessoas. Do nada as pessoas dormiram e acordaram, não tem mais conhecimento na terra. Não é assim que acontece. ولكن بموت العلماء. Os sábios, com a morte dos sábios, cada sábio que morre acaba com o conhecimento. Cada sábio que morre, a gente vai perder parte do conhecimento. Então, cuidado para não ser meio sábio. Porque, na verdade, as pessoas podem ser divididas em 3 partes. Tem pessoa ignorante, e você não deveria se preocupar com a pessoa ignorante, não. A pessoa ignorante nem vai conseguir nem argumentar. Você vai saber que é ignorante, nem sabe.
e tem pessoa que tem conhecimento, e tem pessoa que meio sabe. A pessoa que tem conhecimento, mashallah, vai fazer para você um barco, vai conseguir fazer um barco bonito, que você vai pegar esse barco e vai atravessar o mar sem nenhum problema. A pessoa ignorante nem vai conseguir fazer nada. A pessoa que tem meio conhecimento, ele vai fazer um barco, mas você vai afundar no mar, no meio da sua viagem, você vai afundar no mar, certo? Porque ele meio sabe. Então esse é o problema quando a gente não se esforça demais. Quando a gente somente ter a casca. A gente ter uma ideia sobre o assunto, mas a gente não sabe daquilo que a gente está falando. Então por isso a gente tem que se esforçar. Inna hada dina azim. Essa religião é uma religião magnífica, uma religião grande. E quando a gente fala das ciências do Islã, mais ou menos 48 ciências. Quando a gente divide o Islã como ciência, a gente vai estudar o Islã como ciência, mais ou menos 46, 48 ciências. Então, você, 4 anos não é suficiente. 10 anos não é suficiente. Você é assim, 15, 20 anos, para que você comece a falar, alhamdulillah, estou conseguindo ter uma ideia. Imagina? Então, você vai ter que se esforçar muito nesse caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Não acha que quando já você vai terminar seus 4 anos. Não. Wallahi, todo dia a pessoa aprende uma coisa nova, parece que onde que estava aquilo? Onde que estava aquilo? Você, o Coran, desde pequeno, decora o Coran, já sabe o Coran. Hoje, toda vez que você estuda o Coran, aparece um novo significado. Aparece um novo... Como que nunca entendi esse significado antes? Então sempre você vai entender, sempre você vai entender. A busca do conhecimento não vai parar. A busca do conhecimento não vai parar. Então vocês têm que ter esse esforço. Vocês têm que ter esse esforço. Sempre vai buscar, sempre vai... eu vou falar para vocês... aqui no Brasil, e não é crítica, pelo contrário, eu acho muito bom. Não tem... por exemplo, onde que eu nasci, no Egito, por exemplo, a gente aprende apanhando. Eu lembro o meu chefe, wallahi, no primeiro dia, eu tinha 7 anos de idade mais ou menos. Imagina, gente, 7 anos de idade, eu sabia recitar o Coran, sabia recitar o Coran com tajwid, mas não sei os nomes das regras. Não sei o que é runna, não sei o que é klab, não sei os nomes das regras, mas alhamdulillah, escutava com o meu chefe e recitava diretamente. Então meu pai decidiu me levar num chefe. Esse chefe até vou mostrar para vocês agora, mashallah, e tem um canal grande no YouTube que ensina o Coran. Ele me deixava lá na oração do Fajr, ele me retirava da mesquita somente depois da oração do Asr, do Fajr até Asr. Primeiro dia, quando eu fui nesse chefe, o chefe falou para mim, faz runna. Eu nem sei o que é runna. Primeiro dia, falei para ele, chefe, eu não sei o que é runna. Ele falou, 7 anos de idade, não sei o que é runna. Wallahi, o chefe me colocou no falaka. Não sei coisas que vocês não sabem. Eu vou mostrar para vocês, somente para vocês. Olha aqui, ó, falaka. Para saber que vocês, mashallah, não tem essa bagunça aqui. Ou já vou preparar, falar com o Sheikh Hamada, inshallah, preparar, falar para vocês. E já a gente, inshallah, começa aqui, ó. Eu não sei se dá para virar a câmera ou não dá para virar a câmera aqui nesse aplicativo, hein? Eu acho que não dá para virar a câmera, né? Ok, perfeito. Então, gente, assim, ó, falar que é alguma coisa assim, só eu vou virar a câmera. Ou seja, o chefe vai amarrar seu pé dentro de uma madeira, certo? E os alunos vão carregar essa madeira, vai amarrar e já vai no pé. Então, imagina, primeiro dia, nem sei o que é, o que o chefe está falando, e já... Vocês, alhamdulillah, inshallah, ninguém está apanhando aqui no Brasil. Pelo contrário, se o professor vai tentar fazer isso, inshallah, já vai ser pior. Então, aqui está muito mais tranquilo, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoou com muitas coisas. Então, alhamdulillah, a gente tem que aproveitar aquilo. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoou. A gente não quer ser igual o povo do Saba, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoou eles com jannatani an yamin wa shimal, 2 jardins, direita e esquerda. Allah subhanahu wa ta'ala, a cidade deles era uma cidade prolongada, inshallah tem as frutas, tudo perfeito, e mesmo assim eles buscaram um caminho difícil. Não agradeceram Allah subhanahu wa ta'ala pela sua graça. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou, então a gente tem que aproveitar daquilo, senão daqui a pouco a gente já, mashallah, já vai ter sheikh, sabe aquela of the king, the power, the mentor, the best, the third is night. Você sabe isso aí, já não chegou até vocês. Chegou? Então, senão a gente vai ter também sheikh desse jeito também. Então, eu falar para vocês, vamos nos esforçar, a gente aprende, a gente se esforça. Não entendeu alguma coisa, não tem problema. Busca conhecimento, aprende. Lá é assim que funciona. Falando para vocês, muitas vezes grande sheikh. Uma pessoa pergunta a eles, falam, lá não sei, eu vou ter que pesquisar, vou ter que estudar. Imam Malik, não vamos longe. Imam Malik foi perguntado sobre 40 e pouco questões. O narrador fala que ele somente respondeu mais ou menos
4 ou 6 perguntas, e no resto ele disse, la adri, eu não sei. Vou ter que estudar, vou ter que saber. Olha, Imam Malik, quando falo Imam Malik, não estou falando de uma pessoa, não, Imam Malik é uma pessoa que tem, mashallah, multidão de estudantes, ele tem escola da jurisprudência. Imam Malik não é pouca coisa, não. Imagina? Então, essa busca de conhecimento não vai parar. Você sempre vai buscar conhecimento. Tem que adaptar, tem que ter, wallahi, uma hora em que você se levanta e vai, você sabe, wallahi, se você vai ficar esperando, não, mashallah, tem que começar o mês para estudar. Hoje é dia 9, então eu vou estudar. Vou esperar até dia 1º de mês 6. Ou tem que ser meio-dia para estudar. Ou tem que ser tudo arrumado para estudar. Ou tem que ser tudo pronto. Não vai estudar nunca. Tem que começar agora da forma que você tem. Tem que, wallahi, se você vai ficar esperando, nunca vai estudar. Desculpa, mas nunca vai estudar. Começa da forma que Allah subhanahu wa ta'ala te agraciou. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Tanzil al-ma'una ala qadr al-mu'na", que a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala desce de acordo com aquilo que você tem. Allah subhanahu wa ta'ala vai agraciar cada um com aquilo que ele tem. E por isso que você, se você vai olhar no mundo de Allah subhanahu wa ta'ala, você nunca vai entender. Pessoas que não têm nada, que saíram de lugares tão simples, tão humildes, e mashallah, chegaram em algumas posições que a gente, subhanallah, como que essas pessoas chegaram a esse nível. E outras pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala abençoou eles com muitas coisas, muitas graças, e não conseguiram chegar em nenhum lugar. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou um atributo dos virtuosos. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Um dos atributos dos virtuosos, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no capítulo As-Sajda, تتجافى جنوبهم عن المضاجع, que seus lados não aceitam al-madaja, as camas, sabe? Quando ele vai dormir, ele tá meio, parece que o corpo dele tá rejeitando, não quer dormir, tô irritado. Sabe quando você já vai dormir, só vai dormindo irritado? Como que eu falei para vocês, os sábios do Islã, wallahi, dormiu muito pouco. Até hoje em dia ele fala para você, tem que dormir 8 horas mais ou menos. Eu ouvi um sheikh, inshallah, um grande sheikh, dizendo assim, ó: se um médico fala para você tem que dormir 8 horas, te aconselho, não vai até esse médico, senão ele vai estragar a sua saúde. Se tem um médico que dorme 8 horas, então geralmente não é um bom médico, não. Se o médico realmente só dorme, ele dorme todo esse tempo, então não é um bom médico, não. Imagina, olha o que esse chefe está falando. Então, a gente, mashallah, hoje em dia a gente dorme 12, 13, e daí? Wallahi, você tenta pegar, se você costuma dormir 9 horas, dorme somente 8. Se você consegue dormir 8, dorme somente 7. Pega uma hora, wallahi, bem no início do dia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala abençoou al-bukur dessa umma. O que é al-bukur? Al-bukur, primeiro horário, aquele horário depois do Fajr. Sabe quando você acorda para rezar o Fajr, inshallah, 5h30, e depois até 5h30, até 6h30, esse horário é um horário abençoado. Esse horário antes do Shuruq. Ou na hora do Tahajjud, antes do Fajr, o último terço da noite, um horário muito maravilhoso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o melhor sono é o sono do profeta Daud, certo? E o profeta Muhammad explicou como o profeta Daud dormia. Que o profeta Muhammad explicou que ele, o último terço da noite, ele não dormia. Ou seja, uma hora antes do Fajr. Se você acorda uma hora antes do Fajr, na busca do conhecimento, estudar, ler. Allah subhanahu wa ta'ala disse que dormiam um pouco durante a noite. Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta Muhammad no capítulo Al-Muzammil: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. Allah ordenou ao profeta Muhammad no capítulo Al-Muzammil rezar durante a noite, se levantar durante a noite. Se levantar, o que significa se levantar? Qiyam al-layl, rezar durante a noite, estudar durante a noite. O profeta Muhammad durante a noite fazia muitas obras que ninguém conhecia. A gente sabe que o profeta Muhammad era a noite da esposa dele, Aisha. Sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha é a esposa do profeta Muhammad. Então, na noite da Aisha, a esposa do profeta Muhammad, o profeta Muhammad acordou devagar, se levantou devagar da sua cama e começou a andar devagar, colocou sua vestimenta e saiu de casa. Quem sentiu o profeta Muhammad saindo de casa? Aisha, a esposa do profeta Muhammad. Então Aisha foi atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad começou a correr. Imagina, a gente está falando durante a noite, gente. Olha, que o segredo é a noite. O segredo é você andar rápido enquanto as outras estão dormindo. Esse é o segredo. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenou com a dulja. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenou aproveitar alguns horários. E desses horários que o profeta Muhammad ordenou, horário da noite. Enfim, o profeta Muhammad saiu de casa, começou a correr, e a Aisha atrás do profeta Muhammad de longe para que o profeta Muhammad não vê. E a Aisha ficou seguindo o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que Allah seja satisfeito com ela, até que ele chegou ao Baqiya. Al-Baqiya é o cemitério. E o profeta Muhammad levantou a mão e começou a fazer dua para as pessoas falecidas.
Depois o profeta Muhammad, quando terminou, se direcionou para casa. Aisha começou a correr e o profeta Muhammad voltando a casa. Aisha voltou a casa, deitou na cama, só que ela estava respirando alto porque estava correndo. Quando o profeta Muhammad entrou, ele achou a Aisha respirando alto. O profeta Muhammad disse: Ya Aisha, Malaki, o que aconteceu contigo? Yani, tem problema de respiração? Você está respirando alto? Então, sabe quando a pessoa está fazendo assim alguma coisa, não consegue dar resposta, assim, fica meio confuso assim. Então o profeta Muhammad sentiu que tem alguma coisa. O profeta Muhammad disse para ela: ou você vai falar o que aconteceu, ou Allah subhanahu wa ta'ala vai revelar aquilo que aconteceu. Então a Aisha, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ela, disse para o profeta Muhammad que quando você saiu devagar, eu saí para ver o que você estava fazendo. O profeta Muhammad, imagina, saiu durante a noite, levantou durante a noite, ir para fazer uma boa ação. Al-Baqi', visitar o túmulo. Outra vez também, quando a Aisha disse que eu que eu acordei durante a noite uma vez e comecei a procurar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e achou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, comecei a procurar ele no escuro, até que a mão da Aisha caiu em cima dos pés do profeta Muhammad e o profeta Muhammad estava rezando. Quando um dos companheiros, outro hadith, entrou para acordar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e achou, o profeta Muhammad, toda a barba dele estava molhada e o chão estava molhado. O profeta Muhammad estava rezando durante a noite e chorando. O companheiro perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo: Ya Rasulallah, أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر. Você está fazendo aquilo enquanto Allah subhanahu wa ta'ala perdoou todos os seus pecados. Não precisa ficar a noite toda adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perdoou seus pecados. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: Afala akunu abdan shakura. Não deveria ser um servo que agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Não deveria agradecer a Allah pelas suas graças. Então, wallahi, se sua intenção Allah subhanahu wa ta'ala, então você tem que continuar. Eu entrei na faculdade aprendendo a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, eu vou continuar de qualquer jeito, eu vou continuar de qualquer forma, vou me esforçar. Eu sei que vocês estão trabalhando, eu sei que vocês têm família, eu sei, mas a gente tem que se esforçar por Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, 30 minutos por dia, 1 hora por dia, inshallah, depois de alguns anos você vai sentir essa diferença. Então, esse era nosso assunto. Nosso assunto era para a gente renovar nossa intenção, gente. Vamos renovar, inshallah, nossa intenção. Vamos, inshallah, a gente se esforçar demais. Wallahi, não tem problema você errar. Eu vou falar para vocês uma coisa: quando eu avaliei o trabalho de vocês, inshallah, todo o trabalho maravilhoso, tudo legal, inshallah, alhamdulillah. Só que algumas pessoas já têm algumas observações. Acredita que eu coloquei para muita gente que tem observações. Somente uma pessoa só que perguntou: Sheikh, posso saber as observações? Subhanallah, por que não era tudo, por exemplo? Por que não era todo mundo que tem observação perguntar, por exemplo? Não estou falando que os outros não têm interesse, talvez os outros não queiram trabalhar, o Sheikh, mas não, vocês podem trabalhar, não tem problema. Vocês podem mandar o que aconteceu de errado, por que não ganharam nota completa, Então, a gente tem que aprender, a gente tem que... Gente, desculpa, as palavras não estão organizadas, estou assim, falando do coração diretamente com vocês, sabem muitos assuntos, muitas coisas, mas, inshallah, tomara que minha mensagem chegou para vocês. Vamos, inshallah, a gente se esforçar, a gente renovar nossa intenção, inshallah, a gente se esforça, inshallah, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoar com o conhecimento que a gente está buscando. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.